dar a vitória ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Cumprimento a todos os amados Jesus, amém, meus queridos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Os que trouxeram a sua Bíblia, abrem comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo de número 4. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para mais uma porção de Deus, Deus. Mais uma porção da palavra para nós, mais um renovo de Deus para as nossas vidas. E assim, queridos, nós nos edificamos. Nós nos fortalecemos através da sua palavra. Zacarias, capítulo de número 4. Lembrando, queridos, sexta-feira nós estaremos aqui mais uma noite, reunidos para mais um propósito. Você que ainda não pegou o formulário da campanha de sexta-feira, você pega no finalzinho do culto, tá bom? Para você estar escrevendo seu pedido, a sua carta para Deus. Então, próxima sexta nós estaremos fazendo a preparação de mais um propósito em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai procurando, vai glorificando em nome do Senhor dos Exércitos. Zacarias é muito fácil. Você abre em Mateus, bota Malaquias, depois vem Zacarias. Fácil acesso aí para você encontrar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém? Todos encontraram o texto? Capítulo 4, vamos ler o verso de número 2. Capítulo 4, verso 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler logo a partir do verso 1 então. Zacarias capítulo 4. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Amém? Amém. Todos preparados, irmãos? Amém. Então glória a Deus aí, queridos. Está escrito assim: e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. Diz comigo, 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Amém. Amém. E amém. Coloque a Bíblia na cadeira. Vamos fazer uma oração, queridos irmãos. Aleluia. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, queridos. Você que está sozinho, quiser, pode procurar alguém para você estar pegando na mão dele, na mão dela. Agora é o momento de nós desfrutar. Querido Pai Celestial, nós queremos te adorar nessa noite pela tua palavra. Nós nos prostramos aqui, Senhor, neste lugar mais uma vez. Como diz o salmista, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Nos rendemos a ti nessa noite, meu Pai, porque a nossa alma anseia, a nossa alma tem sede de ti. Nós necessitamos, carecemos, ó Pai, de mais uma porção para que nós possamos continuar a nossa caminhada. São os dias terríveis de guerra, de batalha, mas cada dia que nós recebemos a tua palavra, nós somos edificados, nós somos fortalecidos, nós somos, Senhor, meu Deus querido Pai, estruturados pela tua gloriosa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de poder estar aqui na tua casa,
aleluia, para nos edificar. Cada irmão, cada irmã que adentrou aqui hoje, meu Pai, que eles possam receber, Pai, e ao receber, eles sejam nutridos, fortalecidos, edificados, aleluia, restaurados, e que através, ó Deus, da tua gloriosa palavra, haja um grande avivamento tremendo em cada coração, Deus. Senhor Jesus, já sentimos a tua presença, que a tua palavra venha curar, que a tua palavra, Senhor, venha edificar cada vida aqui, Senhor. Que a tua palavra nessa noite, meu Pai, possa ser, aleluia, como, ó Deus querido, um alimento para cada um que está em sua trajetória. Ó Deus querido Pai, o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia dura para sempre. Tu conheces como foi o dia de cada irmão, tu conheces como está sendo esse mês, este ano. Senhor, nós estamos numa expectativa muito grande, meu Pai, porque o melhor do Senhor está por vir. Estamos aguardando o Senhor vir para vir arrebatar a sua igreja, para vir buscar o seu povo, meu Pai. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos adorando aqui. Enquanto o Senhor não vem, nós estamos aqui vendo almas para o teu reino. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos estar aqui, Pai, continuando fazendo a tua obra. Com a certeza, meu Pai, que o Senhor estará cumprindo com a promessa em cada vida, que o Senhor estará cumprindo, Pai, com aquilo que o Senhor prometeu para o teu filho, para a tua filha, meu Pai. Eu quero te pedir que essa seja uma noite, ó Pai, algo do Espírito Santo vai colocar crente de pé aqui nessa noite na tua presença. Eu creio, ó Pai, que essa será a noite onde muitas coisas que estão fora do lugar estarão voltando no lugar de novo, porque o teu filho não pode parar, porque a tua filha não pode desistir, porque o teu filho tem que continuar essa caminhada. Eu sei que Satanás e a secretaria tem lutado muito, meu Pai, para impedir o avanço desse teu filho e dessa tua filha. Satanás tem lutado muito para entristecer, para esmorecer, mas eu quero profetizar que esta é a noite de avivamento, é a noite de restauração, é a noite onde o Senhor estará colocando o crente de pé, estará levantando vidas aqui, Senhor, para a nova experiência, meu Pai. Espírito de Deus, te glorificamos, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Amém. Antes de você sentar, diga para alguém que está do seu lado assim, ó, diga para essa pessoa que está do seu lado, olha para dentro da bolinha do olho dele, dá um sorriso bonito para ele, para ela, fala para ela: é hoje, querido, fala: é hoje. Deus vai te sustentar, vai te nutrir, vai te fortalecer para você continuar. Diga para ela: não é para você parar, não é para você desistir, não é para você voltar atrás, nada disso, querido. O diabo pensou que você não ia chegar aqui, mas olha você aí, mas olha você que você está aqui hoje, passou pela prova, passou pela luta, passou tanta dificuldade, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Quem acredita que você é mais que vencedor, joga a mão para cima, lá no terceiro andar, e dê um brado de glórias ao Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia e coloca no colo, abre a sua Bíblia, deixe aí sua vida aberta no colo, meus irmãos, para nós ir meditando. Hoje é culto de ensino, culto da palavra hoje. Seria bom se todo mundo estivesse aqui hoje, né, meus irmãos, para receber mais uma porção. Antes de nós fazer menção da palavra, eu quero louvar a Deus pela vida. Eu só me esqueci o nome da irmã da camponesa. Vicência, louvar a Deus pela sua vida, viu? Uma alegria ter a senhora conosco hoje, né? Ficamos surpreendidos, tá bom? Louvar a Deus também com essa alegria, sua pastora, né? Como é o nome da senhora? Maria Ângela. Deus abençoe a senhora pastora, és bem-vinda, fique à vontade, viu? Nós estamos em um tempo de cumprimento de promessa. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor da pastora, para a nossa Amém, amados? Pois bem, respira fundo e
Fala hoje. Amém, irmãos? Pois bem, eu orei ao Senhor para com a palavra nessa noite, meus irmãos. E que bom quando nós buscamos a inspiração do Espírito Santo. E Deus, Ele me fez passear, fez adentrar pelo momento que hoje eu fui impactado por Deus, tive uma experiência tão maravilhosa com o Espírito Santo, que é assim, meus irmãos. Nós sabemos que a nossa luta, como diz Paulo aos Efésios 6, a partir do versículo 10, ela é uma luta espiritual. A nossa luta era contra principados, potestades. O reino das trevas, ele opõe-se contra a igreja de Cristo. E nós sabemos que nós estamos, embora quando Deus criou o mundo, Deus, ele também criou Adão e entregou para que este pudesse dominar o mundo. Amém, queridos? Mas nós sabemos que depois da queda foi entregue a Satanás, porque esse mundo jaz no maligno. Lá no capítulo 4, tanto Lucas como Mateus escreve sobre a tentação. E lá no deserto, Satanás oferece todos os reinos para Jesus. Ele fala assim: tudo isso te darei, se me prostrando me adorares. Então tudo foi entregue, é claro que com a permissão de Deus. Então nós, como igreja, é como diz Pedro, estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, estamos aqui passando somente alguns dias, e nós sabemos que esses dias já estão findando, esses dias já estão chegando no final deles. Então, meus queridos, nós estamos aqui em terra estranha, nós estamos aqui em um território que está dominado por Satanás. E que bom, queridos, que nós, como igreja, recebemos uma palavra. Isso é Jesus que disse lá no capítulo 16, verso 18 do Evangelho de Mateus, refletindo a primeira vez a palavra igreja e mostrando a autoridade dada a esta como o corpo de Cristo. E é Jesus que faz menção desse mistério que até estava então oculto, mas fora revelado. Isso é Paulo que também escreve à igreja de Éfeso, revelando o mistério que estava oculto e que foi revelado, que estava oculto em Cristo, que é a igreja. Então é Jesus quem disse que esta é a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então nós estamos aqui, queridos, guardados. Aí vem a Bíblia com as suas promessas, dizendo que 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra e os guardam. Somos protegidos, recebemos a proteção de Deus. O diabo não pode tocar nas nossas vidas, porque nós somos seu povo, nação eleita, peculiar de Deus. Então, queridos, estamos aqui, mesmo em guerra, mesmo em batalha. Pessoas que projetaram para estar no culto hoje não conseguiram chegar aqui, mas que bom que você veio, querido, para receber esta revelação, esse alimento, essa porção de Deus que estará estruturando você. E como eu disse, nós estamos em batalha espiritual. É claro, querido, eu não vou estar aqui jogando a palavra a esmo, sem direção, mas é claro que a palavra dessa noite tem endereço certo, é claro, é o seu coração. Amém, queridos? É o seu coração. Se a palavra de Deus ela tem o endereço certo, é o seu coração, então se prepare, porque até o termo deste culto, crente que vai receber uma porção nova, uma unção nova que vai ser liberada para você poder caminhar mais uma trajetória. Amém? Eu posso dizer para você, aleluia, olhar para trás e ver, querido, os caminhos que você passou. Estamos em contagem regressiva para mais um final de ano. Eu poderia perguntar como foi o seu, como está sendo esse ano, como foi esse mês de novembro que passou, como está sendo este ano, esse mês de dezembro que nós iniciamos ele, como foi o teu dia, como está sendo sua semana, como que você está. Nós estaremos aqui sendo surpreendidos por cada experiência que nós estaremos dizendo: meu Deus, como que a irmã suporta passar por tudo isso, como que o irmão aguenta, como que o irmão
passou. Aí você olha assim, dá uma olhadinha e percebe que o Senhor te guardou, te livrou, o Senhor segurou nas tuas mãos, e aqui está você nessa noite, querido, para poder glorificar, para poder exaltar, para poder bendizer o nome do Pai, e saber que você está debaixo de uma promessa, e que ainda que você esteja aqui, é um território que até então não é nosso, porque foi dado ao inimigo, e ele está agindo como a Bíblia diz, que o mundo já está maligno, mas nós estamos aqui como igreja, e que se estamos aqui como igreja, o diabo não pode tocar na sua vida, a não ser que seja permissão de Deus, como foi o caso de Jó, ou também como muitos que estão por aí dando brecha ao diabo. Se você dá brecha, o diabo vai entrar. Se você abre a oportunidade, o diabo fica todo procurando uma oportunidade para você abrir, e ele entrar, e ele fazer uma bagunça na tua vida, uma bagunça na tua casa. Mas se você anda em vigilância, anda em oração, anda em santidade na presença, tapando as brechas, pode ter certeza, o diabo não pode tocar na tua vida, o diabo não pode tocar, ele vai aquele arma, mas Deus sempre vai na frente, desembaraçando os caminhos tortos, e abrindo o caminho para você passar, e desmanchando a boca do diabo, e desmanchando os laços do inimigo, porque você tem a marca da promessa. Amém, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui está o livro do profeta Zacarias. Zacarias, ele foi usado por Deus juntamente com Ageu. Eles eram conterrâneos logo após o final do exílio. E nós sabemos, meus irmãos, que Israel passou 70 anos aprisionados, trancafiados lá na Babilônia. O Senhor, ele trabalhou na nação, porque foi permissão de Deus eles atravessarem por esse momento de provação, porque o próprio Deus, usando profetas, por exemplo, como Jeremias, como outros profetas, para exortá-los, para admoestá-los, expressando palavras de Deus, para que eles pudessem se humilhar, deixar os seus maus caminhos e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Haja visto, queridos, que eles não deram ouvido à voz de Deus, não deram ouvido aos profetas. Acharam, o próprio Jeremias sofreu na pele em seu próprio corpo, porque eles não deram ouvido à voz do profeta, que era a voz de Deus. Então eles seguiram seus próprios caminhos, na idolatria, na promiscuidade, na prostituição, seguindo na adoração a ídolos, seguiram seus próprios caminhos. Aí veio, Deus usa a Babilônia como justiça, usa a Babilônia para que pudesse ser justiça, para ser um tratamento para com Israel. Então eles passam 70 anos. Deus usa o profeta Ezequiel, a beira do rio Quebar, nada mais nada menos. Esta foi a função de Ezequiel, para expor a causa do exílio, para que eles pudessem, mesmo impregnados na Babilônia, eles pudessem se humilhar, reconhecer o seu erro. E como diz a Bíblia, lá em Provérbios 28, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque quando nós confessamos, é porque nós reconhecemos, e quando nós reconhecemos, é que nós estamos falando para Deus que nós não vamos mais desobedecer ao Senhor, não vamos mais estar fora do caminho, fora do propósito dele. Vamos continuar a nossa caminhada na obediência, na santidade, na retidão do Senhor. Então nós vivemos agora inteiramente na dependência, inteiramente voltado para a obediência do Pai. Aí Deus começa a trabalhar. O exílio foi simplesmente para moldar, aleluia. Você lembra da visão que Deus deu para Jeremias, do vale, ou seja, ali da olaria, onde o Senhor leva Jeremias para ver aquela visão da olaria. Ali era mostrando de fato que Israel estava na mão de Deus. E quando o oleiro encontra um vaso que ele está defeituoso, quando tem alguma coisinha na massa, então ele torna a quebrar esse vaso. Que bom que o vaso da visão de Jeremias foi quebrado na mão do oleiro. Mas pastor, o senhor está lendo, o senhor falou aqui sobre Zacarias, falou sobre Ezequiel.
Agora está falando sobre Jeremias, é porque é um contexto, meus irmãos, é um contexto histórico para você entender aqui o que Deus quer falar conosco. Então a visão aqui da olaria é mostrando, como diz, que bom que o vaso está na mão do oleiro, e na verdade não é porque o vaso não ama o oleiro, é porque o oleiro ama o vaso, e quando o vaso tem defeito, quando o vaso é mal moldado, quando ele trinca, então ele vai refazer novamente. Aí Deus permite algumas coisas na tua vida, Deus permite você ser provado, Deus permite você ser testado, Deus permite algumas coisas até para mexer com o seu temperamento, querido, para ver se você vai ter domínio próprio, para ver se você vai esperar em Deus, para ver se você não vai tomar decisões precipitadas. Aí Deus permite algumas coisas acontecer na minha, na sua vida, unicamente Ele está nos moldando para nós orar mais, para nós voltar na madrugada, para nós voltar no jejum, para nós voltar para o monte, para nós voltar, aleluia, para o primeiro amor. Aí Deus vai permitindo algumas coisas, mas não é para te afastar dele, pelo contrário. Se você ler aqui o capítulo de número 1 aqui de Zacarias, você vai ver aqui no versículo 3, a palavra diz que Deus falando, dizendo assim, tornai-vos a mim. Você que está com a Bíblia aberta, pode acompanhar o capítulo 1, verso 3 de Zacarias. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, aleluia, tornai-vos para mim, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós. Então Deus, Ele quer, querido, que nós nos aproximamos dEle, e não a prova é nada mais, nada menos, para você voltar para o seu lugar de origem, para você voltar a se humilhar, para você voltar, aleluia, a se encher de Deus, para você se voltar a temer o Senhor. Então assim, quando você torna para Deus, tornar é alguém que se afastou, tornar é porque alguém orava, é porque alguém evangelizava, é porque alguém buscava, é porque alguém tinha experiência com Deus e agora não tem mais. Ele se afastou. Então Deus está chamando ao retorno, Deus está chamando para você voltar, Deus está chamando para você vir novamente, refazer o seu altar e o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele quer se achegar. É prazer de Deus em te abençoar, é prazer de Deus em te levantar, é prazer de Deus, querido, em te curar, é prazer dele. Então Deus quer tornar de novo para Deus, mas primeiramente nós temos que tornar de novo para Ele. Mas primeiramente nós temos que ver a nossa vida, aonde erramos. É o que Jesus falou à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 do Apocalipse, falando concernente ao retorno, a voltar ao primeiro amor. Oh glória! Então, queridos, voltar ao retorno é nós olhar para onde caímos e nós nos levantarmos e falar: eu tenho que voltar. Voltar para onde? Eu tenho que voltar para a oração, eu tenho que voltar a evangelizar, eu tenho que voltar a fazer a obra, eu tenho que voltar para a madrugada, eu tenho que voltar para a santidade, eu tenho que voltar a temer a Deus, eu tenho que voltar ao meu compromisso com a igreja, eu tenho que voltar novamente ao temor, eu tenho que voltar. Então é porque estávamos longe e o Senhor, Ele quer que nós retornamos de novo, porque Ele quer se achegar. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. E a pergunta do Espírito Santo para mim, para você, para nós hoje é: o que foi, aonde é que você tem que voltar para Deus? O que você tem que fazer para você retornar novamente? Onde é que você tem que voltar? Será que você tem que voltar para o compromisso? Será que nós temos que voltar para a leitura da palavra? Será que temos que voltar a orar de madrugada? Será que temos que voltar a viver uma vida santificada? Onde é que Deus tem chamado? O que Deus tem cobrado de nós, querido? Porque se o Espírito Santo está em mim, Ele trabalha na minha vida, Ele vai me exortando, Ele vai me admoestando, Ele vai tocando em você. Se você começar a sentir um temor no teu coração por algo que você está fazendo que não agrada a
a Deus, e o Espírito Santo está exortando você: para com isso, sai desse lugar, para de ver o que não deve, para de ver o que não deve, para de falar o que não deve. Então você tem que dar ouvido ao Senhor e retornar de novo. E Deus sempre está nos admoestando. É o que Jesus falou: aleluia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele está falando, ele está admoestando, ele está nos advertindo, querido, a cada dia, para nós voltar de novo. Por quê, pastor? Porque Deus quer fazer. Você sabe o que Deus quer fazer? Você sabe que Deus quer te abençoar. Por que Deus tem feito? Que nós temos nos afastado dele? Por que Deus não está fazendo? Mas pastor, Deus prometeu. Se ele prometeu, ele quer fazer, ele quer abençoar. Mas nós às vezes afastamos. Não somos mais aquela pessoa, amados irmãos, que nós éramos antes, queridos. Aleluia. É como diz o próprio Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 5, verso 21. Aleluia. Ele fala sobre o renovo. Renova os nossos dias como antes, como antes. Aleluia. Ela fala para mim aqui, queridos. Ontem você não era um crente melhor. Ontem nós não éramos um crente melhor. Não é porque a Bíblia diz que por se multiplicar, Mateus 24, 12, multiplicar a iniquidade com o amor de muitos se esfriaria, que eu vou me inserir nesse contexto de uma frieza espiritual. Não, meu irmão. Não. Eu posso deixar me levar para esse caminho da apostasia, da frieza, do desânimo que muitos crentes estão seguindo no dia de hoje. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha vida. Poxa, eu tenho que melhorar. Eu orava 2 horas de joelho no chão, e nós oramos mais de 30 minutos, misericórdia. Eu nasci no ponto de alegria, para tipo de culto. É uma luta, é um desânimo, é uma luta para o culto, é um desânimo tão grande. E tem que eu nem vou desanimado. Você tem que rever, não tem que olhar para nós mesmos, queridos irmãos. E é claro que esse tanto de vida, esse tempo de apostasia e frieza, mas você não pode deixar se levar por esse caminho, não, querido. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir o nosso caminho, porque Jesus precisa para nossa igreja. E quem quiser pegar para a renovação de fique, quem quiser pegar para a minha marca na cabeça de fique, o nosso compromisso é com o Senhor, não tem compromisso não é com ele. Olha para si mesmo e veja onde você caiu, o que você tem que fazer para retornar de novo. É a oração. Eu estou te chamando para você voltar a orar. Então se levanta, volta para a madrugada, volta a jejuar, volta a santificar a tua vida, volta a buscar e se encher de Deus. Se Deus está te chamando para isso, quem tem ouvidos ouça o teu Espírito diz: aleluia. Deus usa a Babilônia para tratar, queridos. O trato de Deus é a Babilônia. Agora, eu não sei o que Deus está usando para tratar você. Eu não sei o que é. Mas uma coisa eu sei: Deus quer que você volta. Deus quer que você retorne. Quando a Bíblia diz tornar para mim, é porque, permita-me falar isso, é porque Deus está com saudade. Deus quer ver você de novo à beira do altar. Deus está com saudade quando você era aquela madrugada fria, que você fez até campanha para se humilhar, para receber um dom, para ser ungido ao obreiro, para receber um talento, para receber poder. Deus está com saudade quando você, aleluia, até glorificar, até exaltar, e você parou de adorar para glorificar. Até isso, irmãos. Então o Senhor quer que nós retornamos. Revemos, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Ele está chamando, por quê, pastor? Porque Deus quer se levantar. Ele quer que você levanta. Aí vai aparecer aqui, ó. Ezequiel 2: filho do homem, ponte em pé. Ponte em pé é uma atitude de não aceitar a mesmice. Tomar uma atitude para, poxa, eu tenho que voltar, porque Deus quer me abençoar. Deus me fez tanta promessa. Deus quer fazer coisa tremenda na minha vida. Deus quer fazer um extraordinário. Mas enquanto você não tomar uma posição, negar a si mesmo, poxa, eu sei que eu vou perder, eu sei que eu vou ser humilhado,
pecado. Eu sei que vai doer na carne, mas é melhor fazer a vontade de Deus, porque eu sei que coisa tremenda vai se cumprir na minha vida. Mas enquanto você ficou não tomava uma posição, aí Deus não faz. Mas a Bíblia está dizendo que nós tornamos para Ele, para que Ele possa se tornar a nós. Ou seja, Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus quer abençoar, Deus quer cumprir com aquela promessa. Lembra daquela promessa que Ele fez para você? Ele quer fazer. Mas será que você está pronto para receber? Será que você está preparado? Está na posição? E a pergunta é: será que estamos na posição? Então Deus usa a Babilônia para tratar com Israel. Mas infelizmente, irmãos, eles não deram ouvidos à voz de Deus e ficaram 70 anos aprisionados aqui. Imagine bem, nesse período, eles até lembrando das promessas do Messias, das promessas messiânicas. Bom, chega o final do exílio, 70 anos se cumprem. Deus ele vai retirar esse povo do exílio. 70 anos passaram e o Senhor ele vai agora fazer com que em tudo falando, tanto espiritualmente, como até a própria cidade, como até o próprio, os muros de Jerusalém, como até o próprio templo. E na mente de Neemias se posiciona usado por Deus para a restauração dos muros. Então veja como tem que ter uma preocupação, querido. Você não pode aceitar um declínio espiritual. Você não pode aceitar a mesmice. Você tem que se levantar e tomar uma posição. Aleluia. Tem que se levantar e tomar uma posição para Deus agir. Nós não podemos olhar e aparentemente está tudo bem, porque não está tudo bem. Quando Neemias olha para os muros estão derribados. E agora? Para restaurar aqueles muros. Até muita luta, até muitas batalhas. Sim, isso de fato aconteceu, porque desde então ninguém se posicionou a restaurar. Então Neemias se posiciona a restaurar os muros. Chegam os opositores, os Tobias, os Sanbalates, aqueles que olhavam para ele e até diziam: você não vai conseguir, não adianta, não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Neemias tinha uma expectativa grande, porque aquele propósito que nasceu no coração dele não fora simplesmente um sentimento dele, querido. O sentimento que nasceu no coração dele foi um sentimento de Deus. Aleluia. É claro que toda cidade para ela ser uma cidade fortificada, ela teria que ser murada. Quando a cidade era fortificada, ela teria que estar murada. Assim, querido, está representando espiritualmente falando, né? Assim como os muros estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor, com proteção. Isso fala de proteção, isso fala do Senhor que está sempre ao nosso lado, nos guardando. Neemias tem uma visão profética de que ele está diante de uma grande obra. E Neemias, até então, querido, não era simplesmente para restaurar os muros de Jerusalém. Aí agora vamos falar sobre Ageu. Ageu, ele vai ser usado por Deus para também uma advertência. E nesse período aqui da restauração do templo, o Senhor vai usar Zorobabel, que vai governar juntamente com o sacerdote Josué. Vão ser usados em uma restauração. E de fato, meus irmãos, nós temos que voltar às origens e saber que Deus ele quer restaurar. Quando a Bíblia diz que Satanás quer matar, roubar e destruir, são obras dele. Mas o Senhor ele quer restaurar, ele quer levantar,
muitos problemas, vai haver barreiras, é claro, vai haver um levante de guerras espirituais. Tem gente aqui que você tem guerra. Nasceu um propósito em seu coração de você restaurar sua vida com Deus, de você buscar o Senhor, para buscar uma guerra. Satanás está se levantando contra você. Você está sentindo uma pessoa incapaz, porque a pressão está grande, a luta está grande, a pressão espiritual está tamanha. Você tem que orar, tem que buscar o dia vir para a igreja. É uma guerra, é uma luta, é uma guerra tremenda para você viver esta restauração. E outra, irmãos, se nós estamos prestes a receber o Senhor em um arrebatamento, é claro que eu creio que até então estará acontecendo um grande avivamento espiritual nesses últimos dias. Um grande avivamento espiritual, que os crentes vão sair, aleluia, dos templos, vão sair dos templos e vai voltar para as praças de novo, para entregar folheto, para evangelizar. Aí os crentes vão sair das quatro paredes e vai pelas ruas, porque o Senhor quer restaurar a igreja, o Senhor quer operar através da igreja. Apesar de nós estamos vendo escândalos, mais escândalos, tudo acontecendo, mas o Senhor ainda vai mostrar que esta é a igreja que Ele comprou, que Ele lavou pelo seu sangue. Ele vai fazer com que todos possam ver que essa igreja, aleluia, ela tem um nome, é o Senhor Jesus. E ela vai sair dessa quatro paredes para ir para o campo, para anunciar que Jesus cura, Ele está voltando, Ele liberta, Ele transforma, e que logo Ele está chegando para buscar o seu povo. Amém, amados? Então há uma promessa de restauração. Promessa de restauração. Zorobabel, ele começa a reinar em Judá. O sacerdote Josué começa a exercer o seu ministério. Isso falando já é um plano de Deus de restauração. Agora, primeiramente, querido, vai acontecer a restauração do templo. Quando Ageu, no capítulo 2, verso 8, fala sobre a glória desta última casa, nós falamos aqui semanas atrás, e eu expliquei para os irmãos concernente ao sentido que o profeta Ageu estava falando desta glória que seria maior do segundo templo. Os irmãos lembram muito bem. Então, veio no coração de Zorobabel esse desejo, porque de fato, querido, tem que se cumprir a restauração de Deus e o renovar da glória. Porque desde então aqui, mesmo no final do exílio, 70 anos, eles estavam vivendo como o povo de Israel. Lembra de 1 Samuel, capítulo 3? O que aconteceu? A nora do sacerdote Eli, a esposa de um dos filhos dele, quando a arca é levada, ela dá a luz. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço. Aquela mulher, já prestes a dar a luz, ela percebe que o seu sogro é morto. Sim, primeiramente ela percebe que a arca foi levada, os filisteus levaram a arca. O seu sogro foi morto. Você já morreu, o sogro morreu, o seu esposo foi morto em guerra. Agora ela se desespera. A arca foi embora, o sogro morto, o esposo morto. Aí ela vai e coloca o nome do filho dela naquele dia Icabor, que significa foi-se a glória de Israel. Aleluia. Quer dizer, é glória passada, é glória de ontem. Ela está vendo a situação caótica de Israel e o desejo dela pelo filho, mesmo que o nome simbolizando a situação do momento, mas espiritualmente ela quer um renovo, ela quer uma restauração, ou seja, ela não quer mais glória passada, ela sabe que a arca tem que voltar de novo para dentro, porque se não tem a arca, você não sabe que não tem a presença, não tem a glória. Então, esse tempo aqui, no final do exílio, dos 70 anos,
eles estão relembrando, querido, tanto aqui que no capítulo 2 de Ageu está vendo, é como se uma revelação tremenda o coração deles, porque eles não vêem mais a glória se manifestando no templo, porque o templo está derribado. Eles não vêem mais a presença de Deus se manifestando, porque a arca foi levada, a arca subiu, não existe mais, não existe presença. Mas o Senhor prometeu, querido, uma restauração. Tanto o sacerdote Josué como o governador de Judá, Zorobabel, eles vêm da linhagem de Davi, e eles vão apontar em uma promessa, espiritualmente falando, sobre a restauração de Israel, não mais pelo templo, porque a própria Senhor restaurar aquele templo, mas o plano eterno de Deus, aleluia, estariam transcendendo diante deles. E o transcender não é mais uma glória, é um templo feito pelas mãos de homem. Não, querido. É por isso que eu digo que Paulo, lá em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia Sagrada diz que nós somos esse templo. Fala de novo, para ver se alguém pegou. Nós somos esse templo. Esse templo. Nós hoje somos a morada. Essa semana os irmãos lembram que nós falamos aqui sobre o tabernáculo, que era tabernáculo móvel. Lembra, irmãos? Esse tabernáculo móvel no peregrinar no deserto, é porque Deus queria estar entre o seu povo. Mas tudo ali no tabernáculo, tipologicamente falando, a tipologia bíblica, está apontando nada mais para o que Deus queria fazer. O prazer de Deus não está pelo lado de fora do vaso. A alegria e o prazer de Deus está dentro do vaso. O prazer de Deus não está fora, está dentro do vaso. Quando Deus vai criar o homem, ele cria um boneco. Então, aquele vaso é um vaso oco, vazio, sem nada dentro. Aleluia, aleluia. Sem nada dentro. O que Deus faz? Sopra. O soprar de Deus é o ruach, é o espírito de vida, é Deus entrando de bom. O plano de Deus é exatamente isso, querido. Glória a Deus, aleluia, amém. O plano dele é exatamente isso, para que todos possam ver que Ele é um Deus que cumpre com as suas promessas. O estabelecer do templo aqui, amados irmãos, é que Deus queria trazer de volta a sua presença. Aleluia, O seu manifestar. aleluia. Amém, amados? O seu manifestar. Era exatamente sobre isso. O manifestar de Deus. A reconstrução. Aleluia. Zorobabel, que foi usado por Deus para restaurar esse templo, e era para que houvesse a restauração espiritual de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então veja, irmãos, que o próprio Deus se preocupa com a nossa vida. Às vezes tem pessoas que não se preocupam mais como está a sua vida espiritual, como que você está hoje espiritualmente falando. Você não é mais aquela mulher ou aquele homem que tinha um fervor tremendo, Aleluia. aquela pessoa que tinha um amor tremendo para com a presença de Deus, que buscava, era um homem de oração, uma mulher de oração, tinha um prazer, vivia na presença, sentia a graça, sentia a presença de Deus, até no meio da rua. Aleluia. Aí vai passando o tempo, irmãos, aí nós vamos achando as coisas normais, e Deus está preocupado com isso. O restaurar do templo aqui é porque Deus quer trazer, Deus quer se manifestar de novo no meio do povo. Vivemos um tempo final, sim, mas olha agora a preocupação, e isso biblicamente falando, Mateus 24, que é você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Deus está preocupado muito, irmãos, com a sua igreja, porque tem muitos que receberam o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que muitos estão aí abraçando a fé. E nós estamos vendo isso, irmãos. E no decorrer, eles vão se acostumando com o Evangelho. Vai se acostumando com o Evangelho. E é um perigo muito grande. O crente vai se acostumando com o Evangelho. Ele se acostuma de vir para a igreja, mas a experiência ele não tem.
experiência, eu sempre falo, subjetiva, de graça, de poder, de virtude, na alegria do Espírito, de servir a Deus, de sentir Sua presença. O céu, a criação de hoje, irmãos, é como se fosse ficar aqui na terra para sempre. É claro que a Bíblia tem que se cumprir, mas nós sabemos que Deus no céu está preocupado com a restauração dessa igreja, o avivamento dessa igreja, a restauração da Sua presença em nós, querido. E nós também temos que nos preocupar, irmão. Se preocupe como está a sua vida espiritual. Se preocupe e volte ao primeiro amor. Porque Deus está preocupado com você. Sabia disso? Deus está preocupado com você. Por quê? Porque Ele não quer que nós morramos espiritualmente. E se Jesus está voltando, Ele não quer deixar nenhum de nós aqui para passar pela grande tribulação. Pelo contrário, Ele quer nos levar para as bodas do Cordeiro. Ele não quer que você fique aqui, meu irmão. Ele não quer que você fique aqui, não, ainda não. Aleluia. Então, para isso, querido, aí agora vai acontecer, apesar de, desde o capítulo 1 até o 4, Zacarias, o profeta que nós temos, ele teve 4 visões, e essa visão aqui é a 5ª visão, e a visão que ele vê é o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. Aleluia. Parafraseando aqui o texto, ao capítulo 1, versículo 13 de Apocalipse, Apocalipse 1:13, a Bíblia faz menção de que na visão de João, lá no Apocalipse, e esses castiçais representam nada mais as 7 igrejas, ou a igreja. Aleluia. Tanto as estrelas, que na visão de João, lá no Apocalipse, as estrelas representavam os anjos de cada igreja, os 7 castiçais representam a igreja, e a Bíblia diz que ele via no meio da igreja, nos castiçais, ele via um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia, glória a Jesus. Zacarias tem uma visão aqui, querido, e essa visão que Zacarias vê é uma visão tremenda, que também fala de restauração, porque essa visão, ele vai ver 2 árvores, 2 oliveiras, e depois o anjo vai trazer a resposta da pergunta para Zacarias, sobre essas 2 oliveiras, que estaria representando o sacerdote Josué e o governador Zorobabel. E esta representação da oliveira, que está derramando um azeite em um vaso, e que neste vaso tinha irmão, 7 canos que enchiam ou mantia este candelabro com as suas 7 hastes. Essas 7 hastes tinham essa chama de fogo, que as oliveiras, quando derramavam o óleo naquele pote, e os canudos abasteciam. Irmãos, isso fala sobre o derramar do Espírito, a dimensão do Espírito em plenitude. Aleluia. E o azeite no vaso sendo derramado e fazendo com que aquele castiçal para manter aceso, fala nada mais, nada menos do Espírito plenamente derramado sobre a igreja, que é os 7 castiçais. Aleluia. É claro que tem que manter o fogo aceso, como diz Levítico 7:13. O fogo arderá continuamente. Tem que manter, querido. Agora, se vamos dar uma referência, eu levo você a Mateus 25, que vai falar sobre as virgens prudentes que saíram a encontrar com o noivo com as suas lâmpadas, e as lâmpadas não poderiam se apagar. E nós sabemos que na tipologia bíblica, o azeite simboliza nada mais, nada menos do que o Espírito
Santo. Amém. Eu sei que você está ouvindo essa mensagem diferente, você está percebendo o grau de espiritualidade que ela é hoje, querido, concernente ao viver pleno do Espírito, porque nós estamos chegando na última hora. Na representação bíblica, tipologicamente falando, os castiçais da visão de Zacarias também representam a igreja do Senhor como um todo. E essa igreja, como lâmpadas, como candelabro, precisa estar com a sua lâmpada acesa, com fogo, com a luminosidade transparente. Para quê, pastor? Para ela não se apagar. Aleluia. Quando falamos dessa responsabilidade que está sobre os nossos ombros, de manter essa lâmpada acesa, querido, e o viver pleno pelo Espírito, fala de que é o Espírito Santo, ao se disponibilizar para essa igreja vai manter a sua lâmpada acesa, porque estamos em um mundo de trevas. É um mundo de trevas. O mundo está em trevas. Quando Deus, para você entender, quando Deus olha no céu, Deus olha e vê o mundo em trevas. E a luz que brilha na terra, Ele vê simplesmente a sua igreja que resplandece em um mundo de trevas. Aleluia. Aleluia. O azeite, espiritualmente falando, que é derramado sobre aquele vaso e os seus canudos abastecendo aquele caçal para que aquelas chamas elas possam manter acesa. Irmãos, João vê essas lâmpadas acesas, e quando ele vê essas lâmpadas acesas, ele vê no meio delas Jesus passeando no meio. E o passear o passear de Jesus no meio das lâmpadas mostra-nos nada mais, nada menos do que o seu olhar, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, o Deus que tudo vê. É o que o escritor aos Hebreus disse lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Ele está vendo todas as coisas. Quando João escreve, agora irmãos, porque eu estou falando de Zacarias e estou indo para Apocalipse. Quando você estuda a escatologia, sabemos que tanto Daniel, tanto Zacarias são livros escatológicos, onde você vai, amados irmãos, ver coisas futuras e cumprimento, porque Apocalipse interpreta assim as coisas que se foram, das que estão acontecendo e das coisas que ainda vão acontecer. E pela revelação bíblica, nós como igreja não podemos ficar querendo desapercebido para as coisas que aconteceram, para aquilo que está acontecendo hoje, queridos irmãos, hoje. Aleluia. E o escrever de João as 7 cartas à Ásia Menor está representando a igreja em cada período. E pasmem, senhores, olha aqui, pasmem, senhores e senhoras, pasmem. Nós estamos vivendo, assim como a igreja de Éfeso, ela foi desde a era apostólica até o ano 150, que mostrou o primeiro período de avanço. Mas, senhores, a era que nós estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. Aleluia. Misericórdia. Misericórdia. Estamos vivendo esse período, irmãos. Infelizmente, mas a palavra tem que se cumprir. Se cada igreja cumpre um período, estamos nós vivendo esse período de apostasia, decadência, frieza espiritual, aumento do pecado. Estamos nós vivendo, irmãos queridos, esse período onde a igreja do Senhor está passando por uma situação de apostasia muito grande. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Se você ler atentamente a última carta que a igreja de Laodiceia
Você faz misericórdia. Jesus estava pelo lado de fora daquela igreja. O versículo 20 diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aleluia, Jesus. Já estamos vivendo esse período de frieza espiritual, o pecado aumentando, acabou-se o temor, escândalos e mais escândalos nós estamos vendo e vamos ver muito mais. Irmãos queridos, chegamos a esta hora que nós temos que estar com a nossa lamparina cheia de azeite. Para você não estar em trevas. Tem muito crente dentro da igreja, mas está desviado, está em trevas. Aleluia, não está percebendo a realidade do que está acontecendo. Por isso que não toma uma decisão, não toma uma decisão de mudança na vida dele. E esse daí vai sucumbindo espiritualmente, meus irmãos. E esses vão ficar, mesmo ir para a igreja, faz campanha e assim abraçar, eles vão ficar. Concorda? A Bíblia diz: são muitos chamados e poucos escolhidos. É porque há um cumprimento por esses dias. Estamos vivendo a igreja de Laodiceia. O que é isso? Viver a igreja de Laodiceia é viver a decadência, o esfriamento espiritual, a mornidão espiritual, e viver em trevas. Viver em trevas é caminhar segundo os rudimentos do mundo. Viver em trevas é fazer sua própria vontade. Viver em trevas é não mais querer viver, porque a Bíblia diz em Salmo 119, verso 105, a palavra ela é luz, ela é lâmpada, ela quem clareia, ela traz luz para os nossos caminhos. Quem vive em trevas jamais ele quer viver de acordo com a palavra, quer viver seu próprio caminho, querido. Quando você tem uma mensagem de correção, de exortação da igreja, ele não gosta, ela não gosta, porque ele está em trevas e quer viver os seus próprios caminhos. Quem está em luz, pelo contrário, o Senhor, pela palavra, traz a revelação na mente dele para ele enxergar, e ele tem que caminhar segundo a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, mas a vontade do Senhor. Amém, amados? E a vontade do Senhor é esta: que nós caminhamos segundo os seus caminhos, para que nós possamos ter paz e termos salvação. Aleluia, glória a Deus. Quando a carta de Apocalipse fala que Jesus está, Apocalipse 3:20, bater na porta, eis que estou à porta e bato. Irmãos, isso mostra a condição que está lá, que é aquela igreja, está em trevas. A luz daquele castiçal já tinha se apagado. A luz do castiçal já tinha se apagado. E agora, por ter se apagado, o Senhor não mais poderia ficar dentro dela. Toda vez que você vê um crente, ele se afastando de Deus, ele deixando de vir para a igreja, deixando de orar, vivendo em pecado e achando que está tudo bem, é porque esse crente já está em trevas. E o Senhor, como Espírito, não mais está dentro dele. Eis que estou à porta e bato. Aleluia, aleluia. Como lâmpada, como igreja, querido, nós não podemos viver de acordo com Laodiceia. Eu tenho que viver como pastor. Vamos olhar o que o Senhor fala sobre a igreja de Filadélfia, o amor fraternal, uma lâmpada que manteve acesa, como diz a palavra, mesmo tendo pouca força. Apocalipse 13, versículo 7 adiante, mesmo tendo pouca força, mas guardar-te a minha palavra. Aleluia. Guardar a palavra é viver em luz. Guardar a palavra é viver na direção do Espírito. Guardar a palavra é não querer fazer sua própria. Está cheio de crente aí que ele quer fazer a própria vontade dele, querido. Aleluia. Nós não podemos querer, não fomos chamados para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Aleluia, aleluia. Então,
mais vergonha, mas aqui és teu Pai. O que o Senhor quer da minha vida? E ser mantido pelo Espírito é viver direcionado por Ele. Irmão, não importa se você perde coisas, não importa se alguém vai chamar você de quadrado, de fanático, é melhor estar fazendo a vontade de Deus do que querer agradar as pessoas. Não queira agradar as pessoas, queira agradar o Espírito da profecia que está falando contigo nessa noite, porque Ele quer que essa lâmpada fique acesa. Não podemos deixar que essa lâmpada se apague. Quando nós vivemos segundo nossas próprias vontades, irmãos, nós sucumbimos espiritualmente. Aleluia. Quando queremos fazer a sua vontade, aí a lâmpada vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Aleluia. Ficamos em trevas. E agora queremos do nosso jeito. O erro de Israel, sem esse lado, foi que eles quiseram viver segundo suas próprias vontades, fazer sua própria vontade, estar de acordo com o que eles pensam. Eu vou dizer para você uma verdade, e eu tenho que falar isso aqui, eu tenho que falar, deve estar sendo filmado, eu tenho que falar. A maioria das igrejas não estão mais vivendo segundo o que a palavra diz. É como se fosse dono de igreja. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enquanto isso, o Espírito Santo está para lá de fora dela, batendo na porta. Deixa eu entrar. Aí começa inovando as coisas. Eu já falei isso aqui, não tenho que falar de novo. Aí começa a inovar as coisas para atrair, inventando coisas, trazendo coisas do mundo. A igreja, ela tem que modernizar. Guarda isso aqui. A igreja tem que modernizar. Porque nós estamos, infelizmente, nós estamos aqui no mundo. Agora é a era do Pix. Irmãos, a gente já pediu o número do Pix para dizimar. A igreja tem que se modernizar sem mundanizar. Aleluia. A igreja tem que se modernizar sem mundanizar. Porque quando ela faz aliança com o mundo, ela vai trazer tudo lá de fora para dentro dela. Tudo que não presta. Tudo que não agrada ao Senhor. E quando se faz isso, irmãos, aí começa a fazer coisas para agradar as pessoas. Não vamos mais pregar aqui contra o pecado, porque se começar a pregar contra o pecado, aí o povo não vem mais para a igreja. Misericórdia. Não posso mais pregar contra o adultério, não posso mais pregar contra que inovar, não podemos pregar essas coisas. Então, isso, irmãos, é um exemplo da igreja de Laodiceia. E a lâmpada dos castiçais não se apagando. A glória vai saindo. Aí começa a inventar as coisas. A moda agora é pintar a igreja de preto. A moda agora é colocar holofotes, fumaça dentro da igreja. A moda agora é isso. E aí? Cada dia inventando uma coisa. Trazendo o mundo. Eu poderia falar muitas coisas. Mas a lâmpada está se apagando. Essa não é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que resplandece santidade. Nós não podemos imitar o mundo. O mundo tem que imitar nós. É o mundo que tem que querer imitar a igreja. Com a vida santificada, purificada, fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir das coisas que não agradam ao Senhor. Tem uma vida santificada. O mundo tem que olhar para nós e querer ser quem nós somos. Aleluia.
que prega contra o pecado e sobre santidade é as que menos tem gente. As que estão a porta lá, carro, entupida de gente. Você passa na porta, só para os carrão, só os ricão na porta, os carrão, para todo mundo ir para lá. Quem não é mais o evangelho de cruz, que renúncia? Não se prega mais contra o pecado. Estou inchando, não está crescendo, está inchando. Você chega nas redes sociais, tem uns pastores dentro dos estádios torcendo para o Flamengo, pastores de nomes, isso é uma vergonha. Lá dentro do estádio, o povo xingando palavrão, e xingando a mãe do outro, e aquela tribuna, ali é o inferno. Então os pastores de novo, os cantores vai ser nada contra, mas eu tenho que falar. Tem que falar, irmãos. Então, o caçal está fora do lugar, a lâmpada está se apagando. Essa é a igreja que está esperando a volta de Jesus. Então, a lâmpada está se apagando. E os escândalos? E os divórcios? Começam a ver os pastores. Cada dia mais escândalo. Esse dia eu vi um vídeo, um rapaz com a arma dentro da igreja, ele matou o pastor assim, que estava tendo um caso com a mulher dele. Os pulos debaixo dos tapetes, pecados escondidos. Esta é a igreja que vai ser arrebatada, que está esperando Jesus voltar. Onde está o teu caixão? Onde está o teu caixão? Escondeu? Está embaixo da mesa? Uma lâmpada é colocada em cima da mesa para brilhar. Para que todos possam saber que nós somos a igreja do Senhor Jesus, que brilha, que santifica, que está pronta para ser arrebatada. Amém, amados? Essa é a minha visão. Depois que você lê, tem bastante atenção. Amém? Amém. Essa foi a visão de Zacarias. E que tipologicamente falando, a igreja de Cristo como caixão. Amém? Se coloque de pé, meus irmãos. 9 horas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados? Receberam a palavra do Senhor. Eu tenho que pregar isso aqui, irmão. Falar. Eu quero ser profeta de chave, chave, receber carro, cheio de profeta por aí, só que profeta de receber chave de casa, e revela no CPF, revela no espírito do engano, espírito da admiração. Aleluia, aleluia. Mas eu quero que você volte para casa hoje com temor de Deus. Deus falou comigo hoje. É agora que eu queria que você estava dando glória a Deus, falando línguas estranhas, glorificando ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou comigo hoje. Eu estou aqui com temor no meu coração. Oh, que coisa linda. Obrigado pela tua palavra. Eu quero que você volte para casa assim, querido, expressando a sua gratidão, porque o Espírito Santo, ele está falando aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Querido Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, para outra coisa. Queremos estar contigo. Queremos estar contigo. Que a tua palavra possa, como diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém. Amém. A tua palavra foi dita,
É a palavra rema. O Senhor falou diretamente conosco hoje. Sim, meu Pai. Graças te dou. Eu te agradeço por essa revelação tão tremenda. Obrigado, Jesus. Na tua palavra, que possamos continuar com esse temor em nosso coração. Graças a Deus. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, amados. Irmãos, sexta-feira nós estaremos aqui de novo. Vamos começar o nosso propósito de sexta-feira. Você que ainda não adquiriu seu formulário, você pode pegar comigo ali no gabinete, tá bom? Vamos começar mais o ano da campanha, uma carta para Deus. Você pega o seu formulário, tá bom? Vai fazer seu pedido para o Senhor. É só um propósito, para você exercitar a sua fé. Estaremos aqui dando a preparação sexta-feira agora. E vai ser uma bênção. Deus fez promessas para mais esse ano da campanha. Amém? E domingo, culto da família. Estaremos aqui mais uma noite celebrando, adorando o nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos à bênção apostólica. Deus abençoe a nossa querida pastora, que veio lá de Aracaju, né? Aracaju, juntamente com a irmã da diaconisa. Muito feliz por vocês hoje. Deus continue abençoando poderosamente. Amém, queridos? Vamos à bênção apostólica para você voltar para a sua casa. Quantos são gratos pela palavra de Deus? Amém. Que o amor de Deus, amém. A graça de nosso Senhor, amém. Salvador Jesus Cristo, amém. Comunhão, amém. E a consolação, amém. Do Espírito Santo, esteja com todos nós, amém. Não só hoje, amém. Mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Boa noite a todos. Que o Senhor possa levar cada um em paz para Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.